pense que eu estou gostando dessa história, de ficar brincando com meu coração. Fica me ligando toda noite altas horas, fingindo estar na solidão. Eu não quero mais te ver, não preciso de você. Não me interessa se está sofrendo, não volta atrás, pode chorar, não tô nem vendo. Se você pensa que tá doendo, passou já faz tempo, tô nem vendo. Não me interessa se está sofrendo, não volta atrás, pode chorar, não tô nem vendo. Se você pensa que tá doendo, passou já faz tempo, tô nem vendo. Olá, seja bem-vindo à programação da TV Câmara. A partir de agora está no ar o Happy Hour. E no programa de hoje nós vamos conversar e escutar o som de Guilherme Ribeiro. Já começamos escutando, né? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, João. Satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Bom, ele já se apresentou em grandes festas e rodeios, levando a música sertaneja. Além disso, além da boa música, nós também vamos conversar com o Ricardo Aguiar, que é técnico da Seleção Brasileira de Karatê e conquistou o bicampeonato pan-americano em junho deste ano, depois de 12 anos de jejum da seleção. É isso mesmo, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme o convite de vocês. E foi isso, depois de 12 anos, nós conquistamos, na verdade, o ano passado, após 12 anos, esse ano repetimos o feito, conquistando o bicampeonato pan-americano. O Brasil vem passando num momento muito feliz aí dentro do karatê esportivo. Tá certo. Bom, vamos começar aqui conversando sobre o karatê e daqui a pouquinho a gente vai também de música aí. O que levou esses 12 anos de jejum aí da seleção? Na verdade, Elton, é uma coincidência muito grande, ou não, e às vezes tem gente que gosta de falar de destino, e no último título que o Brasil teve por equipe eu estava lutando. E foi até no Chile, eu me lembro perfeitamente, foi há 12 anos atrás. E depois de lá para cá teve uma transição muito grande de uma geração de atletas. Eu fiz parte de uma transição de geração, fiquei ali 7, 8 anos na seleção brasileira. Aí teve essa transição e novos talentos vieram aparecendo, outros foram parando de competir, que aconteceu comigo, fui para a área técnica. E aí teve a Confederação Brasileira teve uma gestão de quase 20 anos na mesma gestão, né, com os mesmos dirigentes. E 2 anos atrás teve uma mudança, tem uma nova gestão da presidência do professor Luiz Carlos, lá do Ceará, e que está fazendo uma gestão muito bacana. E de lá para cá eu recebi o convite para ser técnico, e eu costumo falar que nós não fomos bicampeões porque eu virei técnico, porque tem uma comissão técnica muito bem direcionada, muito bem escolhida, e também com um material humano muito fácil de se trabalhar. Quando eu falo fácil de se trabalhar, são atletas do mais alto nível, com um potencial humano muito bom e muito afim de fazer mudar essa história. E aí nós começamos um trabalho em janeiro de 2013, logo com 4, 5 meses de trabalho nós fomos campeões pan-americanos, e eu mencionava naquela época que o Brasil não foi campeão porque estava muito bem, mas porque os outros países deram alguns tropeços e nós soubemos aproveitar. Um ano depois, aí era a prova dos 9, novamente campeonato pan-americano, o campeonato do continente, e aí o Brasil sim fez 7 finais, trazendo o bicampeonato com todas as outras equipes no seu 100%. E aí, claro, cria uma expectativa maior, porque além do campeonato pan-americano que nós conquistamos esse ano, vários outros títulos de vários atletas. Então isso é uma felicidade muito grande, porque tem um planejamento, tem uma gestão administrativa muito boa, muito alocada com a gestão técnica. E aí fica um pouco mais fácil de desenvolver um trabalho, e aí os resultados vão aparecendo. Tá certo, não foi pura sorte, né? Então não. Ganhando aí. Exato. E então é como todo esporte, tem uma renovação e aí tem que esperar mesmo o pessoal, a base, né? Exatamente. Hoje, inclusive, existe você fala de base, tem uma base muito forte na seleção brasileira, que eu vejo aí alguns atletas já entre 2 e 3 anos pressionando muito os titulares que hoje estão na seleção brasileira. São 12 atletas que vão até para o Mundial. Daqui no dia 27 de outubro a gente embarca para a Alemanha, onde vai ser o campeonato mundial, e é o que a gente tem de melhor no país. Foi feito um critério diferente também de convocação, isso é muito importante destacar, que um critério no sentido de ranqueamento, quer dizer, houve um ranking nacional e um ranking especial para que esses atletas no Brasil estivessem o tempo todo competindo, buscando essa pontuação não só no Brasil como fora,
e permanecendo aí no topo, porque durante um período muito grande, nós íamos para o Campeonato Pan-Americano com uma competição no currículo no ano, que era o Sul-Americano. Então você perde um pouco o poder de fogo, a gente chama dessa forma, para competir de igual para igual. Hoje nós temos vários atletas, atleta campeão da Premier League, atleta com títulos dentro da Premier League, que é a liga europeia, que é a liga mais forte que tem no karatê de alto rendimento. Então você vê que o Brasil deixou de ocupar um posto só continental, nós temos atleta campeão do mundo no Brasil, e ocupar hoje os principais pódios aí nas competições internacionais. Então eu não acho que sorte, eu particularmente não acredito muito em sorte, porque até quando eu vou desejar alguma coisa para alguém que vai competir, eu não falo boa sorte, eu falo seja capaz, porque boa sorte todo mundo deseja. Você deseja para os dois lados, vai terminar empatado, não tem como, né? Tá certo. E nesses campeonatos é o quê? É uma faixa etária de atletas ou... Essa é a elite, eu estou como técnico da equipe principal, é o adulto acima de 18 anos, então nós temos atleta, a média de idade hoje é 26, entre 25 e 26 anos é a média da seleção brasileira hoje. Mas nós temos as categorias de base também, a seleção brasileira começa com 12, 13 anos, categoria infantil, 14, 15 cadetes, 16, 17 e sub-21. Então são 4 categorias antes da categoria principal. Certo, e a maioria dos técnicos assim das seleções são novos assim como você ou não? Sim, a maioria. Teve uma renovação muito grande, não que os outros eram velhos, eu acho que isso também não é sinônimo de capacidade ou não. Claro que sangue novo sempre é bom. Até porque quando se fala em técnico, né, pelo menos a gente olha o futebol. Exato, e a referência que nós temos, né? A referência, né? Então por isso que eu estou até perguntando isso. Eu costumo dizer que assim, essa diretoria técnica do professor William Cardoso foi muito bem direcionado em relação a isso. Para você ter uma ideia, todos os técnicos são profissionais de educação física, todos os técnicos têm especialização na área, então não são somente técnicos, professores e treinadores de karatê de alto rendimento, são professores no dia a dia, então eles participam dessa formação, dessa base, aonde você tem uma condição melhor, e aí eu entro com uma questão que eu gosto muito, e no Brasil eu comecei a fazer muito cedo, que é o detalhe da leitura da luta, como acontece no futebol, eu sempre faço essa comparação. Não adianta só meu time é muito forte, meu time é muito bom, quem vier do outro lado eu vou atropelar. Eu já escutei muito isso, de treinadores, sim, de até outras modalidades. Na verdade, hoje isso deixou de existir, né? Nós vimos aí um exemplo do futebol que mostrou para o Brasil inteiro que isso pode acontecer em qualquer modalidade. Sim. Então você tem que estudar o teu adversário, você tem que fazer uma leitura dinâmica da luta para dar um subsídio para o seu atleta rapidamente. Uma luta tem 3 minutos, na final 4 minutos. É muito rápido, então a comunicação tem que ser muito dinâmica e ele também tem que estar em sincronismo com você. Então acho que isso é o ponto, um dos pontos mais importantes aí, algo muito coeso entre as administrações, tanto técnica, quanto gestão, quanto arbitragem, tudo isso influencia bastante e nós estamos aí com a seleção brasileira no seu melhor momento. Bom, você falou de tempo e nos lembrou do futebol, mas foi mais ou menos isso aí, né? De 3 a 4 minutos deu uma pane na seleção brasileira. Exatamente. E perdeu o jogo, na verdade, nesses minutos. Exato. E aí todo mundo começou a pensar nisso, né? E o técnico de futebol tem 90 minutos, né? Para estudar um adversário ali no calor do jogo, vocês E além de tudo, até no caso dele, até antes, é o que eu faço muito. Então eu vejo, essa semana, os últimos 15 dias, eu assisti aí uma média, estou assistindo, antes de vir para cá eu estava vendo inclusive, umas 350 lutas. Por quê? Nós vamos encontrar, esse Mundial já tem inscrição de 163 países. Então assim, todo mundo que entra, vai ter atleta que você vai entrar e você não conhece. Aí você tem que fazer essa leitura rápida, 2, 3 minutos. Mas alguns atletas você já tem uma prévia deles, porque você os conhece de outra competição. Então isso é um trabalho do treinador. Então quando a gente fala de futebol, fala, caramba, o cara teve tanto tempo para estudar aquele time da Alemanha e não tinha essa referência. Aí dá aquela pane, todo mundo fica que nem louco. E aí temos que reinventar o futebol brasileiro, já não é mais aquela coisa. E nós tínhamos esse preconceito, né, em relação ao futebol. E eu acho que em relação a todos os esportes, é uma questão de princípio mesmo. Não adianta você achar que você é todo poderoso e você vai atropelar o seu adversário. Não, quem vier pela frente a gente vai atropelar. Não está muito mais. E como lidar com a mente dos atletas? Vocês acabaram de ser né? Como que é? Chegar numa luta... Na verdade, eu até vindo para cá, estava conversando com o Menezes, que é um atleta da categoria até 75 quilos, e ele me mandou uma mensagem para mim e falou, professor, você está podendo conversar? Eu estava precisando bater um papo. Ele acabou de voltar
Salzburg, na Áustria. Ele é atleta até de Ribeirão Preto. E ele falou assim para mim, eu tô precisando bater um papo e tal, tem algumas coisas que eu não tô conseguindo encaixar, enfim. E eu falava exatamente isso para ele. Hoje, você administrar a mente de um atleta é humanamente impossível. Mas você consegue motivá-lo, você consegue estimulá-lo e cada atleta reage de uma forma. Sim. Tem aquele atleta que se você balançar, ele reage. Tem aquele atleta, se você balançar, ele não rende. Aí que ele balança. Aí que ele balança, literalmente. Aí que ele balança. Exato. Então você tem que conhecer esses atletas, porque tem um atleta que você tem que você tem que bater no bom sentido, mas você tem que chegar mais forte, mais agressivo no sentido de palavra e forte para ele ir para cima. E tem atleta ou o atleta que se você fizer isso, você perde o atleta naquele momento. É muito momento, então a gente, além de estudar e a gente percebe, eu faço muito isso, particularmente eu sempre gostei, de ver esse comportamento. Eu perdi meu professor muito cedo. Eu acho que isso fez com que eu começasse a observar isso de uma forma mais detalhada. São nesses pequenos detalhes, e a luta é um detalhe. Sim. Um pequeno detalhe, você perde um jogo, você perde uma luta, você perde uma prova. Né? Então, quando você não pensa em resultado no sentido de tempo, e sim no sentido de produzir pontuação, isso é mais complicado. Então tem um atleta e às vezes a gente torce para que todo atleta esteja no dia bom dele, porque quando ele não está no dia bom também é muito difícil. Não adianta, né? Eu costumo falar para eles que não tem dia bom. O dia bom é aquele que ele escolheu. Não foi ontem e não vai ser amanhã. É um trabalho de psicologia 100%. 100%. Eu já peguei atleta... E o detalhe é não só motivá-lo, né? Mas às vezes já ganhou tanto que já está. E aí também é o problema. Tirar ele do pedestal. Isso é igual aconteceu também. Voltando pro futebol com o Barcelona, que ganhou tudo. Chegou um momento. Chega uma hora que... Então, fazer voltar... a gente comenta assim, fazer descer um pouquinho do salto. O que é mais complicado? Fazer voltar ou levantar? Eu acho que é levantar. Levantar? Porque, na verdade, você fazer voltar, tem algumas dinâmicas que a gente faz onde o atleta ele se estabelece. E a primeiro momento da luta, numa dificuldade, ele também já abaixa. Se ele sai ganhando, nós temos alguns casos no Brasil muito peculiares assim. Nós temos atletas que dificilmente perdem no Brasil. Então, se eles perdem no Brasil, eles não perdem no Brasil, eles vão para fora, eles não estão acostumados a perder. E aí, numa luta, numa competição europeia, por exemplo, você pega um atleta que sai perdendo de 2 pontos, ele não consegue reverter. Então, o trabalho para fazer essa reversão de resultado, e o inverso também, eu estou ganhando e como eu segurar esse resultado. Então, aí é um trabalho muito específico, depende de cada categoria e cada nível de atleta. Tem um atleta que você tem que jogar ele para cima, senão ele é movido à pressão. E tem atleta que você tem que fazer ele a calma, porque ele fica muito eufórico. Pô, de repente eu não perco há 4, 5 meses. Eu estou perdendo de 2-0 numa competição no Campeonato Mundial. Se eu perder aquela luta, tchau, vou embora para casa. Tá certo. Complicado lidar, hein? Mas é gostoso, é motivante. Mas também mostra o quanto o esporte é magnífico. Né? Não, é uma magia, né? É uma magia. Uma gigante. E eu vou não só do esporte de rendimento, mas se você começar a malhar hoje, você começa a ver determinadas situações onde você começa a se colocar à prova de coisas que antes você nem imaginava. E aí você usa isso pro lado de fora. Então aí eu concordo em gênero e número com você. É uma magia, ele te vicia, viu? Vicia. E não é à toa que é o melhor caminho para a educação. Tá atrelado. Esporte. Né? Isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho também. Vamos lá, vamos tocar uma música aí pra gente. Vambora. Vamos lá pro pessoal que tá assistindo o Happy Hour aí. Cantar uma música que estão pedindo demais aí nos shows. Henrique e Juliano. Vamos lá. Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja em minha companhia. E essa casa tá tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano e aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua.
Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo, e a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Até você voltar. Tá aí, Guilherme Ribeiro. É isso aí. Bom, Guilherme, quando que você começou a se interessar pela música? Isso daí já vem de família já, viu, Elton? Minha família toda é sertaneja, gosta demais de música. E o meu avô, ele era embaixador de Folia de Reis, né? Como a minha família é natural, tudo, a maioria de Aramina e Garapava, lá sempre foi muito forte essa tradição. E quando meu avô mudou para Ribeirão, ele trouxe para cá também. Então sempre, todo final de ano, assim, a gente ia nas casas dos amigos e parentes de Ribeirão e também de Aramina e Garapava. Aí desde pequeno comecei tocando cavaquinho na Folia de Reis, com meus 14, 15 anos mais ou menos. E também a partir dos 16 já comecei já a tocar, era músico, né? Fazia shows, tocava... Comecei no grupo de pagode, porque meu melhor amigo, ele tocava no grupo de pagode, ele me ensinou o cavaquinho. E o pai dele tocava violão. Eu era apaixonado do jeito que o pai dele tocava violão. E ele com o violão emprestado do pai dele, eu comecei a tocar o sertanejo. Aí o sertanejo falou mais alto, porque... Te tirou do pagode o violão. O violão do pai dele me tirou do pagode que ele mesmo me ensinou. E assim, foi bem natural, porque minha família inteira é sertaneja, churrasco, é sertanejo na veia mesmo. E graças a Deus hoje é o meu ganha-pão. E apesar dos percalços da vida aí, graças a Deus a gente não pode reclamar, não. Sim, até eu estava lendo a sua história e você perdeu um parceiro, né? Perdi depois de um parceiro. Acidente de carro, é isso? Isso, meu parceiro, meu compadre. Era dupla? Você fazia dupla com ele? A gente se conhecia há 20 anos, né? Porque nós morávamos ali no mesmo bairro. Sim. E eu nem sabia, rapaz, que ele era tão assim, família, assim, a família dele era sempre assim, não via assim muito ele, eu via ele mais pra rua assim, brincando. Mas eu não sabia que a família dele inteira era música, o pai dele toca e canta tudo que é instrumento, o avô dele também, sanfona, tudo que desse de instrumento na mão do avô dele tocava também. Aí eu encontrei ele num festival, na época eu tava até com uma outra dupla, e a gente já se identificava bastante, né? Porque a gente brincava no centro comunitário do bairro juntos. Sim. E acabamos que formamos uma dupla, uma amizade, uma irmandade tremenda. E só assim mesmo pra gente separar, cara, por Deus. Porque pela gente era o resto da vida, a gente não separava de jeito nenhum. Tá certo. E foi difícil continuar essa carreira aí depois do ocorrido? Você pensou em parar ou não? Se fosse difícil, tava bom. E até hoje é muito difícil. Sei. Até hoje não é fácil, cara. Hoje, inclusive, ele fazia 30 anos de idade, né? E o meu filho parece que, não sei, rapaz, é uma ligação com ele. Às vezes nós estamos tomando banho, assim, ele fala, vamos cantar a música Padrinho, e começa a cantar, ai amor. E é uma coisa assim muito forte ainda. E na noite, assim, depois de muitas pessoas virem falar muita coisa, tal, assim, o que mais me fez eu continuar assim nessa carreira foi o que um amigo meu falou. Guilherme, vocês passaram por tanta coisa, não é fácil você viver só da música, você abrir as portas que você e o Max abriu. E agora você acha que ele vai ficar feliz se ele ver
essas portas todas fechadas. Falei assim, é verdade, rapaz. Ele não ia ficar feliz de jeito nenhum de ver tudo que a gente ralou, que a gente sofreu, a gente chorou junto. Tudo indo por água abaixo, assim, né? Então eu falei assim, não, se eu posso continuar, eu vou continuar. E tô aí nessa luta. Tá certo. E hoje você vive da música? Sempre vivi, há 8 anos eu só vivo da música. Há 8 anos. Há 8 anos. E desde quando praticamente eu e ele começamos a dupla. E o que você gosta mais de cantar aí hoje? O sertanejo universitário, o sertanejo raiz? O sertanejo universitário é o que dá trabalho pra gente, né? Assim, infelizmente, assim... E é o que a galera pede mais ou não? Depende muito. Depende muito da onde você vai tocar. A maioria das festas particulares que eu fecho, não é todas, mas a grande maioria, o pessoal gosta mais de ouvir raiz, um modão. Já gosta mais de seguir por essa linha. Agora, bares, baladas como boates ou até festas universitárias, é 95% das músicas da atualidade. Sim. E o clássico também rola, que é o dos antigos, é os clássicos, que é 60 Dias Apaixonado, Saudade da Minha Terra, Boate Azul, essas modas assim, que passam, os épicos, que o povo canta demais. Mas então fica dividido assim. Pra gente trabalhar tem que saber tocar as modinhas novas, né? E pra gente também pegar alguns tipos de trabalho diferenciado também, porque tem uns que já ligam, mas é só modão que a gente quer. Tem que ser artista. Então tem que saber bastante moda também, aí nós vamos. Tá certo. E o esporte, a música também tá ligada ao esporte, né? Porque a gente vê muitos atletas saindo do ônibus e tal, príncipe com fone e tal, e no karatê tem isso também ou não? Não, 100%, é impressionante. E é legal porque cada um se identifica com uma música, né? Como ele estava falando aqui, você cria uma identificação, uma identidade com um gênero musical, e aí o cara tá para entrar para lutar, ele só ouve sempre aquela música. Eu adorava, eu sempre gostei muito de ouvir determinadas músicas antes que me motivavam muito, as letras me motivavam muito, então cada um tem o seu momento. Hoje, depende da competição, para você ter uma ideia, você pede a música antes de entrar. No estilo UFC, quando o cara vai entrar e tal, você pede um gênero musical ali e tal. Bem longe de Michel Teló, essa coisa, um pouco longe disso, mas enfim. São gêneros, são gostos, não dá para discutir porque isso, é uma né? música que geralmente para inspirar o atleta, claro, né? Então claro. É uma música... remete a alguma coisa interessante que ele passou na vida dele ou que ele passa. Sim. Aí então, se eu te pego não vai inspirar não. Não, mas vai dar muito mesmo. certo não, né? Quem toca raiz e escutar isso deve doer, né? Mas enfim, é uma questão de... Hoje eu ponho, para você ter uma ideia, eu ponho músicas em treinamentos. Coisas que há 20 anos atrás, fizesse isso, o professor revirava, né? Ficava louco, principalmente os japoneses que trouxeram a arte para o Brasil. Hoje não, hoje você coloca, claro, em determinados treinamentos, como até maneira de descontração e motivação. Então muito legal, acho que está super ligado, o esporte está muito ligado com a música, né? Eu sou fã de esporte. Eu também já pratiquei. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Você praticou esporte ou pratica? Nossa, eu de criança eu fiz Kung Fu, fiz Jiu-Jitsu e terminei fazendo capoeira. Aí eu sofri um acidente de moto, assim, me deu uma quebrada na minha... Um chá de cadeira. Aí eu dei uma parada, mas futebol também, eu adoro futebol. Tento jogar no mínimo uma vez por semana. Mas esporte, nossa, eu adoro esporte. Tudo que é envolvido assim, é entretenimento, eu gosto demais da conta. E é importante, né? O esporte é sempre importante para o corpo, para a alma, para o espírito da pessoa também. Eu acho que é a busca do equilíbrio que todo mundo quer, na verdade, né? Aquela coisa da cabeça e do corpo. A gente se preocupa muito com o corpo. Até conversava aqui antes com um grande amigo ali, ele falava disso. A gente se preocupa tanto e tal, está sempre muito determinado. E de repente você passa por algumas coisas na sua vida, como você mencionou, que você faz repensar algumas coisas. Então acho que esse equilíbrio entre as duas coisas, você consegue, se no futebol você consegue identificar isso, você sai do futebol mais tranquilo, mais calmo, isso vicia, cara, o esporte vicia, tem várias toxinas e serotonina que é liberada no organismo, que te dá uma sensação de prazer muito grande. Então, mas é um vício bom, né? Um vício completamente, que é para ficar viciado. Se todo mesmo, mundo ficasse viciado no esporte, hein? Exato, nossa, porque tem o esporte, eu costumo fazer essa diferença, o esporte e a atividade física, quer dizer, o esporte de alto rendimento, depende de como você administra aquilo, nem sempre ele é 100% benéfico para a saúde. Mas a atividade física em si, geral e regular, está mais que comprovado que ela
reformula todo o teu conceito e também mental. Eu sou uma pessoa que se eu ficar sem treinar um pouquinho, hoje eu não estou competindo mais, mas eu me sinto muito mal. E me sinto muito bem, impressionante como eu me sinto bem pós-treino, pós uma atividade, independente dela qual seja, né? Tá certo. Vamos tocar mais uma? Vamos mais uma? Você tinha falado aí da música do Padrinho e tal, que o seu filho cantou. Dá pra cantar essa daí? Um trechinho, alguma coisa? Vamos fazer um trechinho dela aqui. Vamos lá. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Ai. É o som da viola que o vento chora. Essas noites de lua jogadas na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Essas noites de lua jogadas na rua. Ai. Agora, só um pouquinho, Agora vamos lá, uma outra aí. Vou fazer uma minha aqui. Vamos lá. O pessoal costuma gostar muito dessa moda aqui. Até casei com a moça pra quem escrevia a moda, rapaz. Vamos ver se vocês gostem também. Vamos lá. Fique em silêncio, só por um tempo, escute o que eu vou lhe falar. Mas aqui dentro, um sentimento pedindo pra se libertar. Não tem nada tão bom quanto ter que ser aprisionado pelos braços seus. Não tem nada pior que te deixar, nem que seja um segundo para mim não dar. Todo meu coração guardou um sentimento mais bonito. É com você que eu quero estar no infinito. Como a rosa se entrega um dia, encanta o beija-flor. Entrego a ti todo o meu coração, guardou um sentimento mais bonito. É com você que eu quero estar no infinito. Como a rosa se entrega um dia, encanta o beija-flor. Entrego a ti todo o meu amor, Aí. de todo o Você falou que coração. o pessoal gosta, mas e ela? Ah, rapaz, até casei, Né? Casou com ele. Pro momento serviu, rapaz, demais. Tá certo, bom. Ô, Ricardo, nós ouvimos aí a história do Guilherme, que perdeu uma pessoa, né, um parceiro, e os atletas também, às vezes, têm lesões que tiram aí ele de uma competição, ou até mesmo param, né, por causa dessas lesões. Como que é lidar também com a mente desses atletas e... Na verdade, é muito doloroso. Eu falo que é uma caixinha de surpresa o atleta. Eu costumo fazer várias palestras antes das competições. Então, às vezes, acontece até 3 palestras por concentração pré-competitiva, né? E tem um fato bem curioso, que uma vez eu fui surpreendido, e eu estava fazendo uma palestra, e ela era motivacional, e tinha um momento que era a emoção muito forte. E aí eu fiz um apanhado, sem os atletas saberem, de pessoas que faziam parte da vida deles, e que aí você vai em rede social, você consegue puxar várias imagens, e sugestivamente, porque eu não podia perguntar para esses atletas, olha, isso aqui é seu pai, isso aqui é seu irmão, então eu pegava algumas imagens, então eu entrava num perfil de um atleta que tinha 200 fotos do atleta com um cachorro. Pô, acho que esse cachorro deve significar alguma coisa para esse atleta. E às vezes tinha um senhor e uma senhora que pareciam um pouco e tal, e eu fiz um apanhado, foram 20 dias pesquisando isso. E nessa palestra, era uma competição, até um campeonato pan-americano. E nessa palestra, eles esperavam algo e eu quebrei o protocolo. Falei, olha, agora eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho. E algumas pessoas que fazem a grande diferença. Enquanto vocês estão aqui, eles estão lá, não dormem à noite para saber o que está acontecendo. E no mínimo se vocês estão bem, não é só se vocês ganharam, perderam, enfim.
se preocupam muito mais com vocês do que às vezes até vocês mesmos. E aí eu passei essa quantidade de fotos e nesse momento tinha a imagem de um atleta que estava com uma pessoa ao lado que era um pai e tinha perdido esse pai há 40 dias. E ali foi uma situação onde eu não esperava, você tinha que estar preparado, eu não esperava, não falando de lesão, mas falando de uma perda, sim, que foi muito forte, porque aquilo serviu, eu tinha que transformar aquele momento de dor e de saudade em motivação para ele. Um atleta foi. E aí aconteceu no meio ele começou a chorar muito, vários atletas se emocionaram, eu chamei ele depois e até fiz menção a ele em relação, olha, mais ou menos aquilo que você falou, muito bacana, Guilherme, que ele está te vendo de algum lugar e ele vai estar muito feliz se você estiver feliz e fazendo o que você gosta de fazer. E aí, cara, ele foi campeão pan-americano naquele momento. Então, assim, não foi por isso, mas serviu assim, de uma baixa você tem que ter a tranquilidade e a sabedoria, vamos dizer assim, para transformar isso, uma coisa ruim em coisa boa, uma coisa dolorosa e triste em motivação. E a lesão também acontece com isso. Hoje nós temos um trabalho de uma clínica de fisioterapia daqui de Ribeirão Preto. Então, um grande abraço para o Alexandre Colucci, que nós estamos fazendo um trabalho de preocupação com isso. Uma lesão, às vezes, ela nem é uma lesão tão forte ao ponto de tirar de uma luta, mas de entristecê-lo, desmotivá-lo ao ponto de virar um backup, eu chamo. Se eu perder, putz, eu estava machucado. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte em relação a isso. Toda a seleção brasileira hoje tem o Alexandre como fisioterapeuta, que faz um trabalho sensacional com os atletas e com outras pessoas também. Então, e às vezes, minimizar essa lesão e falar para ele assim, não, isso não é nada e vamos passar por cima disso. E na verdade é uma lesão grave. Então, você tem que lidar com esse tipo de lesão e para cada atleta existe um ponto ideal para você tocar. E a lesão ela acompanha muito o atleta, não por trauma, nós raramente temos lesão, acho que é quase 0,1% de lesão por trauma em competições dos atletas e em treinamento. Mas lesão de uma contratura, um desgaste muscular, uma fadiga muscular que causa uma lesão, enfim. Então hoje a gente trabalha muito na prevenção, caso aconteça, que sempre às vezes é comum acontecer, a gente tem que trabalhar dessa forma, fazer com que aquela lesão vire, não adianta, tudo que é mais difícil é mais gostoso e vamos lá e tentando motivá-lo. E né? Como que é pro técnico, perder um atleta? É péssimo porque você vê a condição do atleta, você vê a quantidade de recursos que ele tem, o tão bem preparado que ele está e de repente por uma lesão ele não poder fazer uma luta e por uma final. Eu vi uma cena no campeonato mundial de uma atleta uma japonesa competindo por Hong Kong, em 2012, na Sérvia. E ela estava aquecendo para a fase final, para a luta final. Era kata, era uma demonstração. E tinha um pilar no meio do aquecimento. Eu me lembro disso até hoje, uma atleta sensacional. E ela foi fazer um movimento e tinha uma camiseta jogada no chão, próximo do pilar. E ela colocou o pé, resvalou e ela bateu o calcanhar nesse pilar. Ela moeu o calcanhar. E ela estava na final por equipe e individual. Por equipe são 3 atletas que se apresentam, individual somente ela. Na final do Campeonato do Mundo. E ali ela deu adeus, ela nem entrou para competir, faltando 15 minutos para começar a competição. Foi uma fatalidade, quer dizer, hora errada, movimento errado, tudo errado. E no dia seguinte eu passei pela arquibancada, ela estava sentada sozinha, e eu fui cumprimentá-la. E aí eu fui cumprimentá-la e tá tudo bem? Ela virou para mim, ela falou, ainda eu não entendi. Quer dizer, nós estamos falando em uma proporção muito grande, um campeonato do mundo, e as chances dela, com o atleta que ela foi para a final, é 100% que ela seria campeã. Dificilmente alguma coisa tiraria o título dela. E aí também o fato de não estar na equipe, quer dizer, ela se prejudicou outras 2 atletas. Foi uma das cenas mais difíceis que eu já vi, assim, de lesão, em tirar uma atleta, faltando 15 minutos, trabalho de anos e anos, num detalhe. Como acontece no futebol, como acontece o cara ser convocado, ele é cortado um dia antes porque teve uma lesão. É muito difícil, porque cada um reage de uma forma diferente. Alguns são mais durões, outros são mais emotivos. E por mais que tenha um outro para colocar no lugar, quando é cortado, não tem as mesmas características às vezes. Porque se aquele titular está ali, ele fez por merecer, por algum motivo ele é o titular. Ele tem algumas qualidades que talvez o outro não tenha. E para o outro, de uma certa forma, é motivador até, né? Eu fui convocado de última hora porque um lesionou, de repente a gente tem alguns casos que acaba revertendo e tendo bons resultados. Mas é muito difícil, lesão é sempre muito difícil. E na maioria das vezes, como que é isso? O cara foi cortado, o outro vem, como que é a cabeça da pessoa? Eu tô indo para substituir? Porque na verdade assim, hoje
é um privilégio estar... Eu te falo, Elton, hoje o sistema que é feito em ranqueamento no Brasil, no Karatê de alto rendimento, na Confederação Brasileira de Karatê, ele é muito favorável nesse sentido, porque existe um ranqueamento, então tem o primeiro titular, segundo titular, e o primeiro reserva, o segundo reserva, um exemplo, tá? Os 4 primeiros. Então você tem uma condição, aquele titular está convocado, caso ocorra algo, o substituto imediato ele tem que estar pronto. Tanto que ele treina junto, ele faz todo o processo, está ali, pronto. Então ele já está ali. Ele já está ali, não é uma coisa assim, olha, vai convocar de última hora, não. Então a sistematização que foi feita em relação a esse ranqueamento no Brasil foi muito favorável para nós técnicos, você ter que convocar um atleta porque o outro lesionou. Então é bem menos doloroso, né? Vamos dizer assim. E como que é a pontuação do Karatê? Karatê é muito semelhante, hoje a nomenclatura é muito semelhante à do judô. Yuko, 1 ponto, Vazari, 2 pontos e Ippon, 3 pontos. A luta na categoria principal, que é o adulto, ela finaliza com 8 pontos de diferença ou no término de 3 minutos, aonde quem tiver maior número de pontos vence. Então, no individual é basicamente isso, 8 pontos de diferença finaliza a luta ou o número de pontos ao final de 3 minutos. Tá certo. E hoje o Karatê tem sido utilizado pelos jovens, assim, como... Porque hoje o que está na moda é malhar, esporte, correr, isso e aquilo. Como que está em vista do Karatê? Eu vou ser sincero, eu tenho vários profissionais que eu conheço que às vezes se queixam, tem uma queda muito grande de número de alunos e tal, é uma fase assim, teve a fase épica do Karate Kid, que teve aquela loucura, aquele boom e tudo. Eu não posso reclamar em nenhum momento. Eu tenho um instituto aqui em Ribeirão Preto com mais de 200 pessoas treinando semanalmente e a criançada hoje procura, 90% dos pais que procuram em termos de disciplina, em termos de melhorar o comportamento, às vezes o rendimento escolar, porque trabalha muito concentração, autoestima, a própria disciplina pessoal, aquela criança em fase de desenvolvimento. E, além de tudo, é uma atividade física. Então, o fato de você trabalhar as duas coisas, trabalhar o comportamento, trabalhar a parte física, e esse rendimento está associado a esse rendimento escolar, então nós temos campanhas de alimentação, campanhas de doações para a entidade que precisam. Então, você está trabalhando uma cidadania junto com o esporte. Então, acho que o número de alunos que nós temos é um resultado, é uma resposta de que muitos pais ainda procuram nessas atividades. No caso do Karatê, que é uma disciplina por si só, até pelos fundadores e formadores, que está muito em extinção. Hoje alguns pais, infelizmente, algumas famílias pensam acabam terceirizando a educação. E no Karatê não acontece isso, porque eu particularmente, provoco muitos pais para que façam parte daquele processo, direto ou indiretamente. Então isso facilita um pouco a procura. E aí é uma coisa muito maluca, porque você vem um que vem o outro. Então, eu tenho alguns alunos do mesmo condomínio, que é uma loucura. É mais fácil eu ir no condomínio da aula do que eles irem no meu instituto. Porque um foi e esse um era um terror no condomínio ou no prédio. E aí todo mundo, o que aconteceu com esse garoto? Ele está completamente diferente, comportamento e tudo. Ele está fazendo Karatê. E aí vai o outro lado, que vai aquela pessoa e chega para mim e fala, olha, eu vim aqui, Ricardo, porque me falaram que você resolve. E aí também é assim, eu brinco, mas é verdade, hoje a gente tem isso. Então esse é o lance de terceirizar. Não é isso que a gente quer. Quando chega esse perfil, eu falo, olha, procure outro lugar, porque não é o eu vou resolver. Sim. É uma coisa que em equipe, em grupo, né? Então, sim, a educação boa. É dos pais e ali tá ajudando. Exatamente. Né? Como era o papel da escola antigamente, um complemento. Ali a disciplina, né? Ajuda a amadurecer o jovem. Eu, assim que meu filho tiver a idade, tanto que eu vou vejo uma escola de futebol, a partir de qual ano? Já pode já para saber, claro. Lógico. Porque eu quero que ele pratique tanto o futebol quanto uma arte marcial também. Porque eu também, como eu vivenciei, meus irmãos também, a diferença na disciplina, totalmente, no respeito com os mais velhos e por aí vai, é outra coisa, porque é aquela coisa, não que educa, mas os princípios que a arte marcial tem, melhora muito a cabeça e a maneira que o jovem vai levar a vida dali para frente. Sim. Não, mas no dia a dia. Hoje está muito difícil isso, né? E, Ricardo, o Karatê não é um esporte olímpico. Não, ele não é um esporte olímpico. Esse é uma luta que a gente está há algum tempo. Já começou a campanha. Se as pessoas entrarem no meu site, Instagram, Facebook, vão verificar isso. Que tem uma campanha The Kais on the Way, quer dizer, o Karatê no caminho dos Jogos Olímpicos. O Karatê faz parte, e aí vale destacar, e eu quero destacar para você, porque eu tenho visto muitas publicações, muitas coisas de
Toda esquina a gente vê um campeão mundial, vê um técnico de seleção, enfim. Vale destacar que existe uma única confederação que é oficial, Elton. É a Confederação Brasileira de Karatê. Oficial que eu digo é oficial pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Mundial. Então, para que a pessoa que está assistindo entenda, é assim, amanhã se houver uma Olimpíada, essa seleção brasileira que está aqui hoje, que eu dirijo mais uma comissão técnica, é nós que vamos para a Olimpíada. Por quê? Porque existe uma única confederação que é reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Mundial, que é a WKF. No aspecto de Olimpíada, já cumpriu todos os requisitos necessários, as exigências do Comitê Olímpico Internacional para se tornar um esporte olímpico. Foram 5 esportes selecionados no ano passado, em 2013, caiu para 3 esportes, e o Karatê perdeu em última instância, perdeu para o golfe. E agora recomeça 2020 no Japão, e isso aumenta muito as nossas chances, porque o Japão é uma potência dentro do Karatê, e a influência política também do imperador e todo o comitê ali no Japão é muito forte. Então não é só ele ter requisitos, número de praticantes em cada continente, países que têm Karatê, número de atletas nos últimos campeonatos mundiais, isso tudo já foi estabelecido, já foi cumprido pelo Karatê da Confederação Brasileira de Karatê e Federação Mundial. Mas aí requer esses outros detalhes. Primeiro, político, e o segundo, de investimento. Existe hoje, o esporte tem que estar atrelado a um grande ou a alguns grandes investidores para se vender. Infelizmente, a gente tem que ser, essa é a nossa realidade. Sim. Então, a gente espera, já comecei essa campanha, tem uns 20 dias até que eu fiz a minha primeira publicação, porque nós estávamos tentando 2016, não conseguimos, mas chegou muito próximo. Então, quanto antes nós começarmos essa campanha, que é uma campanha mundial, para que o Karatê se torne olímpico e quem sabe 2020 já faz parte do circuito olímpico, que é os Jogos Sul-Americanos e Jogos Pan-Americanos. Sim. Nós temos aí de 10 categorias, nós temos 5 categorias já classificadas, Jogos Pan-Americanos, que é em Toronto, no Canadá, o ano que vem, em 2015, então nós já estamos classificados. E para nós é a Olimpíada, os Jogos Pan-Americanos pro Karatê hoje é a Olimpíada, mas a gente tem muita confiança que em 2020 a gente consiga ingressar aí. Que seja. Bom, quem quiser entrar em contato com o Ricardo, vai aparecer aí no vídeo, mas você pode falar aí o Instagram, o que mais você... Isso, Instagram é Aguiar_Ricard, Facebook tá lá? Isso, facebook.com.br Ricardo M. Aguiar e no Twitter Aguiar_Ricard. Aí tem o meu site www.ricardoaguiar.com.br, a pessoa entra lá, tem todas as informações do Instituto, o trabalho que é feito, seminário, curso, inclusive as viagens que a gente já está de mala pronta para a Alemanha. Tá certo, esse é o próximo objetivo, né? Eu viajo na próxima semana para Brasília, nas finais do Campeonato Brasileiro, e na semana seguinte a gente vai para Hamburgo, concentra em Hamburgo, uma semana, 8 dias depois vai para Bremen, onde é o Campeonato Mundial, que é o próximo e principal objetivo aí dos 2 anos de trabalho. Tá certo. Muito obrigado pela participação, Ricardo, e boa sorte aí com a seleção. Obrigado, parabéns pelo programa. Tá certo. Também o Guilherme, quem quiser entrar em contato aí, quiser contratar... Só ligar um 90, né? Chega lá em dentro. Não, mas brincadeira. Vai aparecer aí também no vídeo. Qual que é o Facebook, Instagram? O Facebook é Guilherme Ribeiro. Tem a fanpage lá. A galera ajuda a gente a chegar nas 15 mil curtidas aí. Guilherme Ribeiro Oficial. E tem também o Facebook normal. O Instagram ainda não fiz, rapaz. Não? Uma vergonha nessa cara aqui, né, pra fazer. Tá certo. Bom, quero agradecer também a presença. Muito obrigado. Eu agradeço demais também, viu? Eu adorei o papo, o programa. Show de bola. Obrigado mesmo. Tá certo. E vamos terminar com a música aí. Vamos terminar? Vamos começar a terminar com a do Zoom? Vamos lá então. Bom, então, vamos lá. Pra você que ficou nos assistindo, uma boa tarde pra você, ou boa noite, né? E fique aí com a música de Guilherme. Tchau, tchau. Aqui comigo no sofá e vamos começar. É hora de abrir o jogo. O nosso amor está indo água abaixo. Se deixar vir